Somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhes permitir. O ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta se lhe afigure. Deus não limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima e assim concorrer para a harmonia do universo, isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o seu bem e para o bem de todos e de tudo à sua volta. Sejamos todos bem-vindos e a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria infinita retornar a esta casa, porque quando começamos a nossa trajetória, essa foi uma das primeiras casas que palestramos na região. E ser recebido como um lar de esperanças, receber instruções pela inspiração como uma universidade de almas e estímulos como se estivesse num hospital de misericórdia. E o tema que foi inspirado para nós é motivo de muita satisfação, porque a caridade é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação. Mas antes de começar a nossa fala, então nós vamos fazer um trato com vocês. E eu faço sempre, salvo quando eu já passei, está recente, o pessoal ainda lembra. A primeira coisa que eu peço a vocês é que não acreditem em nada do que eu disser, porque eu posso estar inventando tudo isso. Mas normalmente eu tenho o hábito de dizer as obras e onde estão as informações e gravo para que vocês possam voltar lá e anotar. E depois eu peço licença para falar pouca coisa de muita coisa ou muita coisa de pouca coisa, vocês que escolhem o que preferem. Se for pouca coisa de muita coisa, eu fico só na superfície. Jogo um monte de coisa e não explico coisa alguma. Agora, se for muita coisa de pouca coisa, a gente vai entrar na toca do coelho até encontrar o coelho. E eu gostaria que me desse a permissão de colocar mais um ponto no conto de alguém, porque eu também sou espírito imortal. Eu vou falar da ideia dos mestres e também colocar o que eu entendi dessas ideias. Pode ser assim? E prometo que não vou falar de coisas profundas com simplicidade, não vou facilitar. Mas procuro falar de coisas simples com profundidade. Pelo contrário, não acrescenta coisa alguma. Combinado? Então respire fundo. O piloto não sumiu. E vamos ver onde vamos chegar até o final do nosso diálogo. Se nós vamos falar da alma do Espiritismo, que é a caridade, segundo o próprio Kardec, porque essa frase é dele, a caridade é a alma do Espiritismo. E encontramos na sua própria obra, fora dela não há salvação. E eu não sabia que tudo que existe é vivo. Tudo que existe é espírito. E tudo que existe, você pode dialogar. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque nós vamos estudando e entendendo certas situações
e depois você quer ir além e não sabe o que fazer. Por exemplo, você fala do Evangelho para os teus órgãos, para o teu corpo, para as suas células, para as moléculas das suas células, dos seus átomos, ou não? Eu não aprendi a fazer isso, porque eu estava com o pé na cova. Ou eu fazia, ou eu morria, porque não tinha recursos na medicina acadêmica. Mas se eu tinha apenas 2 meses de vida, Allan Kardec, num artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1864, ele, como um cientista que estudou mais de 30 ciências correlatas, ele chegou à conclusão que todo o energismo do corpo se modifica em 2 meses. Falei, dá tempo. Só que ele não disse a última palavra, ele fala isso, eu comecei. E Camille Flammarion, é o seu amigo, aprofundou a pauta, e na obra A Morte, o Seu Mistério, volume 1, ele chega à conclusão que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, mais ou menos 20 dias. E se eu quiser criar um órgão novo, basta a mentalização. Para isso vai sobrar tempo. Mas agora o que é mentalização? Eu não sabia o que era a mente e o que é mentalizar alguma coisa. Porque eu não consigo nem sequer começar a imaginar aquilo que eu desconheço. E para isso o Espiritismo nos ensina a pensar pela filosofia, nos ensina a fazer pela ciência e nos ensina a comportar por intermédio da parte que nós chamamos de moral, ou, se vocês preferirem, religião. Eu prefiro não usar o rótulo religião, mas sim a parte moral, porque foi o próprio Kardec que assim o disse. O Espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências morais. A parte moral é o que nós chamamos de Evangelho, que temos como mestre, modelo e guia, o próprio Jesus, como o Evangelho vivo, ou o Evangelho em espírito verdadeiro. Antes eu pensava que eu estava inteiro encarnado. Você acredita nessa possibilidade, Lucila? Se eu for em algum lugar, eu não vou ver mais nada de mim em outro lugar. Aqui estou eu com tudo que sou através dos milênios. Quem acredita nessa possibilidade? Me disseram isso no meio espírita e eu acreditei. Só que eu comecei a enlouquecer, porque eu comecei a falar comigo mesmo. Porque eu lembro de 8.000 anos da minha história no planeta Terra. E eu não comecei no planeta Terra, para ser mais exato. Nós viemos de outros lugares, a maioria de nós. E bastou para mim, no início das leituras, uma pequena leitura, no tamanho, e para mim, imensa no significado. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Eu já fiquei assustado só até aqui, mas Kardec prossegue. Fazendo um paralelo entre o espírito e Deus, o arquiteto cósmico, se um de nós pensarmos, Deus sabe mesmo antes de pensarmos. E em relação ao espírito, já que ele é o criador do corpo, se a menor célula se mover, ele sabe. E não só o movimento de uma, de todas elas ao mesmo tempo. Eu falei, o que sou eu afinal, que eu não conheço nem o que é célula? Que eu não sabia mesmo naquela época. Levei um choque, mas não desanimei. Em um artigo de junho
da Revista Espírita de 1864, mostra o caso do Dr. Calais. Alguém que estava tão maluquinho quanto eu, conversando consigo mesmo, e comunicou-se com Kardec pedindo socorro, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Dr. Calais era um médico diferente. Quando encarnado, ele curava os seus pacientes buscando a causa da enfermidade no desequilíbrio moral. A pessoa mudava a parte moral e sarava o corpo. E eu aprendi a fazer isso e curei o meu também. Só que de repente ele morre, porque tudo morre para renascer, para se renovar. E ele segue agora curando as almas na velocidade do pensamento. Será que ele, na fila do SUS, na velocidade do pensamento, acho que daria para atender muita gente, né? Porque você chega lá, a receita já está pronta, a pessoa nem olha para você, se já tiveram essa experiência, com raras exceções. Mas de repente, por fazer, por amor ao que fazia, ele se viu fora do corpo espiritual, dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. E ele questiona-os a respeito daquilo que ele desconhecia. E a resposta veio de imediato e ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. Ele estava conversando com os vários médicos que ele já fora. E aí você vai juntando as figurinhas, porque quando ele se volta para questionar outra vez, ele percebeu que todos eram um. Mas como é isso? Nosso corpo é um ou vários? Ou vários se comportando como um? Porque são vários sistemas, cada um com a sua consciência. Mas são interdependentes. Porque Mesmer, quando a pessoa enferma lhe procurava, a primeira coisa que ele tirava do corpo era a alma. Você já estudou a respeito disso com Mesmer? Tirava a alma do corpo porque ele estudou Gabriel Delany. Gabriel Delany fala, o corpo é um ser com vontade própria, com a sua autonomia. A alma é um outro ser, que você pode dissociá-los e conversar com ambos. Mas isso é moleza, está no Livro dos Espíritos. Questão 455. Você afasta a alma do corpo. A primeira coisa que você vê na informação de Kardec, a alma falando, eu olho para baixo, vejo o meu corpo. Olho para cima, vejo o meu espírito. E eu pensava que eu era o espírito. E ali você já tem essa informação. E os laços que ligam, laços no plural, um que liga a alma ao seu corpo e outro que liga a alma à sua consciência, porque ela é uma diminuta fração desse todo. E a alma percebe que o corpo conversava com o espírito e o espírito com o corpo, e eles se entendiam, porque ele é que criou o corpo. E ela, com cara de bobo, não sabia nem governar o corpo e nem sabia que tinha consciência do espírito. E Kardec questiona, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo espírito nas suas diversas encarnações. Então você percebe que tem um repositório de lembranças. E consciência, depois ele fica sabendo que é aquele grupo de seres que Dr. Calais conversou, as suas experiências de outras vivências. E nós vamos seguindo a pauta, porque o próprio Kardec fala, estude as ideias, e vai seguindo o encadeamento, vai desenvolvendo, pega um assunto e vai pegando vários autores. E ele recomenda, não fique limitado a estudar um único sistema filosófico, científico e religioso, e nem a um único autor. Leia de tudo, porque o Espiritismo é uma ciência
uma filosofia, uma moral que não tem cercas, não tem cerceamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma característica própria, ele é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, pode compreender, pode estudar. E você vai pegando outros autores, como Gabriel Delany, A Alma Imortal, a Evolução Anímica. Ele mostra o espírito, mostra a alma, mostra o corpo como seres. Ernesto Bozano fala que a função da encarnação é que em cada encarnação a consciência, o espírito fabrica mais uma alma e incorpora a sua realidade. Aí você vai a Leon Denis, que foi considerado o apóstolo do Espiritismo, que deu continuidade, pelo menos à parte filosófica, de onde Kardec parou. E ele mostra, numa de suas obras, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o que está encarnado é um fragmento. O que não está aqui é um universo inteiro. E ele chega a afirmar: o universo inteiro, o cosmos, está dentro de nós. E nós existimos no universo inteiro. E ensina-nos a entrar em conexão com esse restante. Aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação silenciosa que no pensamento faz germinar a obra. E segue. E não é só ele nesta parte. Ele mostra o caso de uma alma que deixou o seu corpo adoecer, e o corpo morreria, e alguém de repente assume o corpo, e com esta frase: nós precisamos desse corpo. Ela já não se alimenta de forma adequada, e quando se alimenta não sabe absorver os nutrientes, e ficou 4 anos consertando o corpo. Um outro ser do mesmo espírito, que não era quem estava governando antes. E na obra de Gustave Gelée, da mesma época de Kardec, tudo contemporâneos, ele, como médico fisiologista, estudava isso, que uma emoção pode assumir o comando do corpo e pode fazer um desastre dependendo do que ela vai falar, porque a emoção é uma memória. Se eu estou magoado com alguém de vocês, imagina o que eu posso falar se uma emoção assumir o meu corpo. A gente fala até babar, depois ela vai e a gente não sabe aonde coloca o rosto, se dentro de um buraco como um avestruz, etc. Então, quando nós vamos entender essas realidades e a vida nos oferta um obstáculo para crescermos, e você sabe pedir auxílio aos universitários que está dentro de você, você aprende a andar com as próprias luzes. Porque é fácil pedir socorro para um outro ser que realiza em seu favor alguma coisa e vai embora e você não fica sabendo nem o que é. Por exemplo, quando chegamos, tem uma jovem que veio de outra casa espírita e estava recebendo diretrizes, noções do passe. Aprendeu muita coisa? Hoje já dá para aplicar passe com consciência? Quem estava estudando sobre o passe ali antes de chegarmos? Entendeu muito? Eu entendi uma coisa no passe, na Obras Póstumas, com Allan Kardec. Na lei do passe, doa quem tem mais. Não quer dizer que quem está sentado está recebendo. De repente, quem está sentado é que está aplicando o passe. Quem estendeu as mãos está com dores, está meio fora do prumo, e quando termina fica flutuando. Quem será que recebeu o passe? Porque 2 jovens adoravam aplicar passes em Chico Xavier e saíam flutuando. Quem é que recebeu o passe de quem?
mas, sabe, a humildade de Chico não ia impedi-las de exercitar. E cada ser, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tem em si uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, que é o seu pensamento contínuo. E parece que alguém não entendeu, na obra seguinte, que é o Mecanismo da Mediunidade, ele volta à baila. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Então, se eu tenho uma fonte inesgotável, eu posso até receber, como o Nando Cordel, estava com ideias suicidas, estava com depressão profunda, e segundo ele só recebeu 2 passes e sarou. Hoje é espírita por causa de 2 passes. Está vendo a nossa responsabilidade? Ele fala isso, porque a depressão é um abismo de tristeza, de isolamento, de vazio existencial. Já passei por isso. Eu cheguei a tomar aquela pessoa, aquelas pessoazinhas lá que faz artes marciais, que é faixa preta, né? 25 doses por dia. E na depressão você só sai do estado de tristeza, desse isolamento, desse vazio existencial, se alguém chegar até você e te dar pressão. Porque dá pressão, depressão, que ele sai de lá. É como você imaginar aquela historinha do burro que caiu no poço. E o dono falou, não compensa contratar um guindaste para tirar. Então, já que está dentro do poço, eu vou enterrá-lo. E começa a jogar terra. Vocês sabem da história? Joga terra, ele vai sacudindo o lombo, a terra vai caindo, de acordo que vai chegando a terra, ele vai erguendo as patinhas. Quando o homem termina de encher o poço, pensou que ele tinha enterrado o burro, está lá o burro, livre e maravilhoso. Aproveitou o desafio e venceu o obstáculo. Então, quando falamos de caridade como alma do Espiritismo, no mínimo a gente precisa estudar o que é caridade. E aí onde eu peço a vocês, como terapeutas, me coloquem no divã se os delírios passar do prumo. Porque quando você começa a estudar a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, num dado momento você percebe que a caridade, a paciência, a ternura, a compaixão e várias outras são filhas do amor. São filhas, são seres. Mais além, você percebe que todas elas são filhas da fé, inclusive o próprio amor. Todas as virtudes. E a primeira filha da fé, conforme o item 23 do capítulo 27 da obra citada, é a oração. Você sabia que a oração é um ser? Eu também não sabia. E ela começa na expressão de simples desejos, como Emmanuel fala. E os desejos viajam transformando instintos, sensações, sentimentos em pensamentos. Eu não sabia nem que o pensamento era filho da oração, que nascia da transformação de alguma coisa em nós. Está tudo bem? E aí você vai na lição chamada Caritas, no Evangelho citado. Ela, Caritas, ou ele, o Espírito Caritas, afirma por 3 vezes na lição: eu sou a caridade. E agora? Estou enlouquecendo? Está muito delírio para um momento tão curto? Ou pode seguir? Amélia Rodrigues, vocês já ouviram falar? É um dos 12 discípulos de Jesus, encarnada com o nome de Amélia Rodrigues. Divaldo Pereira Franco é o médium psicógrafo e tem uma obra chamada Pelos Caminhos de Jesus. Capítulo 23 chama-se O Anjo da Misericórdia. 3 espíritos de alta hierarquia se apresentaram no alto da cruz para confessar a Jesus que fracassaram com ele.
e Amélia segue. A primeira se apresenta dizendo: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Chega a segunda: tu te lembras, Senhor, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. 3 entidades de alta hierarquia. O Divaldo e a Amélia estão delirando também. Porque aí você volta à fita. Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, capítulo 11. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Até aí, perfeito. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, o que hoje é um sentimento nobre que chamamos de amor, na origem ele foi um instinto. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem, aí ele possui sensações. Mais instruído, o homem, emoções. Mais purificado, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. Entenderam tudo? Aí você continua. Evangelho segundo o Espiritismo ainda. Capítulo 4, item 24. O corpo físico é basicamente gerido por instintos, não é? Os automatismos. Se assim é, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito não é feito de estados psíquicos, emocionais, morais e até espirituais? Então, se o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, o que diria a doutora Vanessa de um aluno que evoluiu até se confundir com o professor? Transformou em mestre também? Tudo cresce e evolui. É o que está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Primeiro os átomos obedecem e depois comandam. Porque lá está. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um átomo. Ele não começou pelo átomo, que a maioria das traduções, e vergonhosamente nenhuma hoje tem informação original. Todas adulteradas. Então, nos originais, o arcanjo começou por ser átomo, foi um átomo, e está evoluindo na direção para transformar-se num arcanjo. Então, se tudo cresce e evolui, o perispírito, que é o corpo energético que organiza e governa o físico, ele sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza do espírito puro. Ou seja, transformou-se em mais um fragmento desse espírito. Porque Kardec coloca: o perispírito é a alma evoluindo. Pega uma semente de uma laranja, de um pé de laranjeira repleto de fruto. Pegaram? A laranjeira repleta de fruto é o espírito. A laranja, apenas uma das sementes de uma laranja, é a alma, é o que está encarnado. Para Joana de Anjos, apenas um ponto de autoconsciência pura. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira não é só um espírita consciente. Ele é professor de medicina, ele é neurocirurgião, ele é psiquiatra, e etc, etc. Ele fala: na reunião mediúnica, meu filho, o primeiro espírito que você deve receber é o seu, para ver o que você é. Isso nós fazíamos lá no Egito. Então, a pirâmide é em homenagem ao Egito, que eu lembro das minhas memórias. Então, quando a criança nascia, a primeira coisa que fazíamos era uma regressão de memória para saber de quem se tratava.
para saber que tipo de educação dá para aquele ser, para não perder tempo. E hoje Joana de Ângeles nos ensina a acessar a solução. Se a alma é um ponto de autoconsciência pura, a autora define esse ponto de autoconsciência pura como a melhor solução para aquela problemática. Eu encarnei como o melhor que eu escolhi em mim para resolver essa situação. E se perceber que não deu para resolver, evoque outra. Faça um upgrade. Expanda a sua consciência. Quanto mais nobre for a intenção aqui, diante da situação afligente, quanto mais nobre for o pensamento que está na pauta, quanto mais extensos os benefícios com a minha transformação, mais profundo eu mergulho no reino de Deus em mim. E mais elementos eu trago para que isso aconteça. Nós falamos em Espiritismo que tudo cresce e evolui. E às vezes esquecemos que uma lagartixa também chegará a ser um homem um dia. E ela já sabe fazer um rabo novo melhor que o que foi perdido numa semana. E nós, quando encrava uma unha, a gente quer desistir até de Deus por causa de uma unha encravada e não sabemos disso. Então nós não sabemos o poder que temos e normalmente queremos terceirizar para os espíritos. E caridade para Allan Kardec, na obra Viagens Espíritas de 1862, é a sublimação da personalidade, do que está aqui no Eito. Para Joana de Ângeles, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação, que é sinônimo dessa sublimação. Para Emmanuel, o médium que se dedica na autossublimação, ele busca diretamente na fonte sem precisar do auxílio de quaisquer intermediários. Ele não precisa de Bezerra, nem do próprio Emmanuel, vai diretamente na fonte. Isso está com Emmanuel. E nos nossos livros a gente vai juntando esses fragmentos para facilitar o estudo. A gente leva anos buscando o mapa do tesouro. E quando queremos resolver os nossos problemas sem transferir responsabilidade a outrem, basta capacitar-se para tal. Vou dar um exemplo bastante simples. Quem aqui faltou às aulas de Química, Física, Biologia, que achava aquilo um tédio? E eu não tive a oportunidade, eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. O que eu lembro de minhas memórias. E vocês sabem que se eu juntar uma porção de pequenos átomos de fósforo, e de acordo com a estrutura de transformação e do trabalho realizado por eles, eles constroem algo superior ao que eles estão, que nós chamamos de nucleotídeo. Um andar na construção maior do que onde eles estão. E esses nucleotídeos que nasceram dessas moléculas trabalham na transformação de si, servindo a vida, e constroem o que conhecemos como RNA, que vão continuar trabalhando até formar o DNA. E o DNA já sabe fazer um corpo inteiro, seja vegetal, seja animal, seja humano, de acordo com o seu estágio evolutivo. Então nós temos isso em nós. Agora, quanto eu estou disposto a investir em mim? Porque a frase de Hermes Trismegistus, porque o sábio da antiguidade é ele, porque eu estive com ele lá no Egito, e lembro quando ele criou a frase, que trouxe para o portal do Santuário de Delfos na Grécia, lido por Sócrates, mas não é de Sócrates a frase. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Sabe como eram os templos, escolas no Egito?
começando pela natureza, passando pelos reinos. Quando chegava no corpo humano, cada sala de aula era um órgão. Uma universidade inteira só estudava um sistema. Noutra universidade, o segundo sistema, cada sala, os seus órgãos, seus tecidos, células, moléculas, átomos. Lá já acreditávamos que um átomo é um sistema solar em miniatura. Só não sabíamos que tinha vida. E André Luiz hoje narra que é um aglomerado de forças vivas, que nasceu da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, que está sob o comando da nossa própria mente. Então, se caridade é a sublimação da personalidade, como que eu posso sublimar, promover o que eu desconheço? Normalmente, trazemos para o corpo o que ele necessita ou o que ele pede. Comemos o que ele necessita ou o que às vezes ele viciou. Vocês conseguem mensurar alguém tomando 5 litros e poucos de refrigerante num dia? Dá para imaginar alguma coisa parecida? Vocês estão diante da pessoa que fazia isso. 36 litros numa semana. Daquele que derrete ossos. Aquele moreninho. Você põe uma menta assim, ela explode. Então, tudo que trazemos para dentro do corpo são seres vivos, e eu preciso saber a sua especialização de acordo com o que eu quero. Quero ossos mais fortes? Qual é a base estrutural de um osso? Alguém sabe? Água. Vocês sabem tomar água? Ou encher o estômago de água? A água se toma em goles, quando o corpo necessita. Então, encher o corpo de água, nós podemos até matar as nossas células. Elas morrem pelo excesso de água. Em Mato Grosso do Sul morreu uma jovem com excesso de água, porque foram fazer um campeonato de tererê, ou tereré. Quem tomava mais. E foi tanta água que ela morreu de overdose de água. Então a água é um nutriente, é um medicamento, sim. E ainda mais quando nós a magnetizamos. Será que sabemos, quando a gente benze a água ou magnetiza, o que acontece? A essência de nossa consciência mergulha no interior do átomo, Emmanuel. O núcleo do átomo é um centro vital, é para lá que eu vou dirigir as minhas virtudes. Kardec, eu vou gravar nesses fluidos, ou nesse fluido, os meus fluidos, tá? As minhas energias enriquecidas pelas minhas virtudes. Eu posso criar um fantástico medicamento ou um veneno, depende do que eu vou gravar. E Kardec fala, pode ser os seus vícios também. E no passe é a mesma coisa, tá? Você vai arrebanhar uma porção de fluidos, vai gravar neles as suas virtudes e construir moléculas saudáveis para ajudar na cura de alguém. Está na Gênese, capítulo 14. E na própria Gênese, fala, numa reunião de estudos onde os pensamentos convergem para o bem, nós nos ajudamos entre si. Se equilibra, quem tem menos recebe de quem tem mais num grupo de estudos. E ele não falou de passes individuais naquele momento. E na Revista Espírita de 1868, primeiro artigo de novembro, ele narra que numa reunião de estudos bem orientados, além de nos ajudarmos entre si, uns equilibrando os outros, nós ajudamos espíritos mais necessitados do que nós, desencarnados que vêm para a reunião, e somos auxiliados por espíritos mais iluminados do que nós.
Isso não é uma reunião mediúnica? E ele só falou disso tudo. 2 situações. Então, caridade para Kardec e para esses mestres é um estado de iluminação consciencial, onde eu sei quem sou e me esforço, como ficou muito vivo isso na minha mente, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Aí Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que falta a esse homem é a vontade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem, ou se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Não pode, doutora Vanessa? Você sabe disso, está no seu colo o fruto do prodígio. Parece um milagre, não parece? É apenas, como Kardec fala, o conhecimento e os valores para investir na pauta. Aí a gente percebe pessoas fazendo rituais para sair do corpo, brincando com coisas sérias. Sai do corpo quem tem valores morais e conhecimento à altura. Não é porque eu fiz um ritual que eu vou sair do corpo. Isso, um professor de medicina, 45 anos de professor, espírita consciente, enquanto o pessoal estava fazendo um ritual para sair do corpo, ele já tinha saído, já tinha atendido a pessoa, voltado e estava com os braços cruzados esperando eles terminar o ritual. Não sabia o que estava fazendo. Então o espiritismo é coisa séria e precisa de seriedade, conforme Kardec. A gente brincar com determinadas situações, por exemplo, próprio Kardec, obras póstumas ainda. Antes de quem quer que seja desejar domar o mau espírito, precisa de cuidar-se de domar-se. Não raramente somos os nossos próprios obsessores, e pior do que eles são as nossas más tendências. São elas que os atraem. Se não tem as más tendências, não tem maus espíritos. Agora, se alguém afasta um e eu não modifico, está no Novo Testamento. Ele vai e busca mais 7 e vem em 8 e invade o espaço outra vez. Que é o caso citado por Jesus: quem és tu? Legião, somos muitos. Aí tem alguns espíritos que falam que mais de um espírito não pode animar o seu corpo. Então o que era aquilo? Não tinham vários espíritos animando o seu corpo? Uma legião? O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, ele quer entender nesse momento o que é a alma do mundo. Está na questão 144, quem quiser estudar. E a primeira resposta que ele ouve: você precisa entender que a alma do mundo é um conjunto de espíritos manifestando como um, assim como um conjunto de sistemas do nosso corpo manifesta como um. E na Revista Espírita de 1868 ele aprofunda: é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-chefe, que é o Cristo, é que propriamente dito, propriamente falando, forma-se a alma do mundo. Nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Você está dentro de Eurípides? Eu estou me esforçando para ser um átomo do dedão do pé desse menino. Porque Kardec fala isso literalmente. Nós fazemos parte de seres maiores que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Aí no meu caso, lá em Três Lagoas, achei bonito o nome Joana de Ângelo, põe o nome na casa. Aí veio o repórter no dia da inauguração: quem é Joana de Ângeles? Fiquei com a cara no chão, a reportagem ao vivo. Não sei, achei bonito o nome.
O máximo que eu posso te prometer é estudar a respeito e na próxima vez, e demorou vir a próxima vez. Eu não sabia quem era. A gente tem a obrigação moral de estudar, se deu o nome, e no mínimo colocar o que esse mestre Bezerra de Menezes, seja lá quem for, fez em vida e continua fazendo, para a gente fazer pelo menos um pouquinho, porque nós escolhemos o nome para homenagear. Pelo menos sugere-se que quem é franciscano vive o que Francisco de Assis viveu. Pelo menos é lógico pensar assim. Então você já sabe que a transformação de todos os elementos físicos culmina com a criação de elementos psíquicos. É André Luiz, é Hernani Guimarães Andrade, é Pietro Baldi, N autores, porque tudo cresce e evolui. Então, de um átomo que é puramente físico, agora constrói-se um psiátomo. E da mesma forma que do corpo biológico para trás é feito de átomos físicos do sistema periódico, o espírito e tudo que existe no mundo espiritual, segundo Hernani Guimarães Andrade, é feito de psiátomos. Então se faz a parte perispiritual e a parte consciencial da própria alma, como ser constituído. E isso me tirou da loucura, eu não sabia. Eu pensava que nasce pronto. Não tem alguém que acredita que Deus criou tudo pronto? Só que nós estamos nos construindo. Leon Denis, André Luiz, vários autores. E foi o que nós foi o que estudamos e continuamos estudando para entender realmente a proposta do Espiritismo, que fala que é 3 coisas. O Espiritismo trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos. Então, o primeiro livro fala da origem do espírito, de sua natureza, do que ele é feito e qual a sua destinação. E o segundo é a transformação de sal e luz. Então, já está constituído, agora vamos transformar isso em algo melhor. Então, caridade, Allan Kardec fala que é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação. Divide-a inicialmente em caridade benevolente e caridade beneficente. Porque se eu não tenho condição monetária para fazer a beneficente, eu não posso alegar a ignorância que a benevolente está ao alcance de todo mundo. Era o que ele pensava. E ele não esqueceu de questionar, conforme está grafado na questão 886 da obra Livro dos Espíritos, a pergunta que ele fez a respeito da: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta dele: benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. Aonde está a caridade beneficente? Não existe. Essa é dever. Dever é lei da vida. É um dever moral você não deixar o outro ficar nu ou com fome à sua porta. Mas isso não é caridade. E alguém estudando essa pauta, o Espírito Carlos, na obra Gotas de Paz, por João Nunes Maia, a beneficência verdadeira, mesmo dar coisas, a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, o enfermo a curar a si mesmo, o faminto a ganhar o seu próprio pão, o sedento a buscar a sua própria água. Mas enquanto isso não acontece, você não vai negar um copo d'água, você não vai negar um pano para cobrir o seu corpo, nem um prato de comida, nem um alívio de suas dores, a bioenergia, por exemplo. Então, Joana de Ângeles, além de definir que a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação, depois ela fala: na sequência, meu filho, vai lavar o banheiro da casa, vai receber as pessoas,
E nestas tarefas modestas que a maioria rejeitam, você recebe as orientações dos Espíritos para levar o conforto e o consolo a quem procurar na casa. Ela não falou da necessidade de reunião mediúnica, não estamos contra coisa nenhuma. Estou falando que pode e dá para fazer muita coisa se a casa, que há situações que não tem reunião mediúnica por falta de interesse, porque o fenômeno, se for só pelo fenômeno, tem interesse. Porque você vê casas abarrotadas quando é só o fenômeno que não precisa do estudo. Mas quem tem responsabilidade só vai começar uma reunião, que é a recomendação de Joana de Ângela, após 10 anos de estudo, de autoatendimento, para depois servir de instrumento para os espíritos. Respirem com suavidade, na certeza que as nossas consciências estão ao nosso lado. Esta infinidade de experiências, de múltiplas realidades que às vezes desconhecemos. E comecem a mentalizar o que gostaria que acontecesse em vossas vidas, o que vocês querem que torne realidade. No meu caso, eu quero um esforço para ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. E procuro em tudo dar graças, porque tudo concorre para o bem. Viver com alegria a cada instante e renovando as esperanças de melhor a cada passo. Respirem, se acalmem e comecem a idealizar, ver-se saudável, em equilíbrio, recuperado, assumindo novas responsabilidades, desenvolvendo novas aptidões, assumindo novas responsabilidades, porque a liberdade é filha da verdade. Então, à luz da verdade, façamos um exame de consciência no qual a honestidade conosco mesmo é a pauta inicial. Primeiro a verdade, honestidade, humildade para reconhecer o tamanho da nossa ignorância. Sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa e fazer acontecer. E depois fidelidade na aplicação dos recursos. Inspirem, se acalmem, visualizem-se tal como gostariam. E sinta a presença crística, a presença cósmica, a presença dos bons espíritos e da própria consciência e da própria essência consciencial encarnada. Somos partículas indissociáveis em Deus. Somos finitos, mas dentro da eternidade. Ninguém consegue sair de Deus, porque não tem nada fora dele. Tudo que existe, existe em Deus. Abraços de luz e paz e muito amor. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já,
infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.